Vamos lá. Então, dona Aline, começou a nossa aula. Então, hoje nós vamos entrar na parte da matéria do assunto só, que é o quê? Que é contagem. E contagem é o quê? Está lá no edital, né? Escrito contagem, muita gente fica apavorada sem saber o que é. Então, contagem é o quê? É análise combinatória. É o que nós vamos ver agora. E o que significa contagem? O que quer dizer isso? É o quê? Que no dia a dia estamos interessados a contar número de maneiras de um experimento ou experiência que pode ser realizado. A gente faz isso no dia a dia. Por exemplo, quer saber de quantas maneiras podemos organizar uma fila com 4 pessoas, é um exemplo. Quantas senhas com 3 dígitos podemos formar usando os dígitos ímpares do sistema decimal. Então é importante que a senhora saiba que o nosso sistema decimal, ele são quantos números, como é que ele é contado no sistema decimal. Vamos lá, vou colocar aqui para a senhora. Ele é o que? São os algarismos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nosso sistema decimal é formado por esses algarismos, tá legal? Então, por isso que é sistema decimal, são 10, tá legal? De quantas maneiras podemos entrar e sair em um estádio de futebol que possui 5 portões? Então, tudo isso aqui faz parte o quê? Da contagem. É o que nós vamos usar a partir de agora, alguns exemplos. E o primeiro que nós vamos entrar agora, que nós vamos ver, é o quê? Princípios da contagem. Que é o quê? Que é a parte da análise combinatória e método Monster. E vamos dividir o quê? Em 3 partes, que são o princípio fundamental da contagem, a parte de permutação e depois nós vamos ver combinação. Nós vamos ver exemplo por exemplo. E outra, dona Alice, eu vou mostrar para a senhora que dá para fazer aqui exercícios sem precisar de fórmula. Tá? Vou dar dica para a senhora, dica Monster. Tá legal? Sem precisar de fórmula. Ó. Tá? É método Monster mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então é o seguinte. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, né, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo produto das possibilidades de cada conjunto. Então, isso aqui é o que? É o princípio, é o famoso que eu falei para a senhora, o que? PFC. Princípio fundamental da contagem. Ou seja, é o que? É um evento que é composto de várias etapas, que eu vou mostrar para a senhora, tá? São sucessivas e independentes. E para eu saber a quantidade de maneiras ou número de combinações será determinado pelo produto de cada possibilidade de cada conjunto. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, de quantas maneiras podemos nos vestir usando 2 calças, branca e preta, e 3 camisas azul, verde, amarela. Então tá, então é o seguinte, dona Aline, por aqui tem muita gente que faz pela árvore de possibilidades, tá? Então, o que acontece, ó? Pela árvore de possibilidades, como é que seria, ó? Eu tenho calças, só para você ver o exemplo. Eu tenho 2 calças, então eu tenho uma calça branca, tá vendo? Vou começar com a letra B de branca, tá? E eu tenho uma outra calça preta. E daí eu tenho uma outra etapa. Aqui é a primeira etapa. E a minha segunda etapa é o que? É eu vestir 3 tipos de calças. Que é o que? A calça azul, calça verde e a calça azul. Vou colocar a Z de azul, porque eu tenho a amarela também, ó, a M de amarela. Tudo bem? Então veja que eu tenho os caminhos aqui, ó, várias maneiras de eu me vestir. É o que? Eu posso usar uma calça branca, desculpa, uma calça branca com uma camisa azul. Eu posso vestir também uma calça branca com uma camisa verde. Eu posso utilizar uma calça branca com uma camisa amarela. Também posso utilizar uma calça o quê? Preta com camisa azul. Tá vendo? Tá chegando 2 setinhas lá para o quê? Para calça. Desculpa, para camisas. Ó, verde, preta com amarela. Tá vendo? Então aqui, o que acontece?
Vamos lá. Eu vou ter o quê? Pode ser branca com azul, certo? Branca e azul. Também pode ser branca. Branca aqui. Opa. Pode ser preta azul. Tá ali, ó. Chegando na azul, preta e azul. Tá vendo? Pode ser o quê? Branca, verde. Branca e verde. Tá vendo? Pode ser o quê? Preta e verde. Tá vendo? Preta e verde. E pode ser também o quê? Branca, amarela. E também pode ser preta e amarela. Isso aqui chama-se fazendo o quê? Pela árvore de possibilidades. Tá legal? Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras distintas, né? De o quê? De eu me vestir de um modo que diferente. Tá legal? Tranquilo? O que significa isso aqui? Você não vai ter que fazer isso aqui para todos os casos uma árvore de possibilidades. Tá? Dessa forma aqui, ramificação. Porque só sabe o quê? Que eu tenho o quê? São duas etapas distintas e sucessivas. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas possibilidades. Em análise combinatória a gente trabalha com possibilidades. Tudo bem, dona? A gente trabalha com possibilidades em cada o quê? Em cada etapa. Então a primeira etapa é o quê? Eu tenho dois tipos de calças e eu vou ter que o quê? Colocar uma dos três o quê? Três tipos de blusas, de camisas. Tá vendo? Então, o E, anota aí, dona Aline, o E na matemática é multiplicação, é tudo. Então vai ser 2 vezes 3, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a 6. Então são 6 maneiras que podemos nos vestir. Ou seja, por esse método aqui, é o famoso que princípio fundamental da contagem, tá legal? E nós resolvemos alguns problemas. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas até aí? Não. Até aí tá Tá, daí tranquilo, né? você juntou ali, né, Foi. por exemplo, ali eu vi que você botou branco e azul, né, preto e azul, Uhum. daí preto e vermelho, né? Isso. E daí você somou isso, 2 e 3. Isso dá 6. Tá. Que eu tenho 6 combinações no total. Tem 6 combinações, que é aqui do lado, ó. Pela árvore de Ok. possibilidades. Tá? Aqui também são 6 combinações. E pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, tá? É o princípio multiplicativo, tudo bem? Uhum. Eu posso multiplicar, fazer o produto das possibilidades em cada etapa. Por quê? Porque eu vou colocar uma calça das duas, eu tenho duas possibilidades, e eu Uhum. vou vestir uma das calças, tá legal? Desculpa, uma das camisas, perdão. Uma das camisas, que são 3 possibilidades. Então, quando eu Daí, parto pelo princípio multiplicativo, aqui em cima vão as possibilidades. uhum. Daí, no caso ali, a resolução que você está me dando sem fazer essa árvore, é só eu colocar o número da primeira possibilidade multiplicado pelo número da segunda Da segunda possibilidade. possibilidade. Isso, perfeito. Espetáculo. É isso aí. Então, dona Aline, vamos aplicar aqui o método, tá, do princípio fundamental da contagem, que é o princípio também multiplicativo, o famoso princípio, ele é multiplicativo. E o que acontece? Esses tipos de problemas de contagem, que é pelo método, né, PFC, são problemas onde a ordem de escolha importa. Tá? Isso é importante. São problemas onde a ordem de escolha importa. Tudo bem? A ordem, né? A ordem de escolha importa. E daí eu tenho um bizu para a senhora. Que tipo de problema você vai identificar em uma série de exercícios de concurso, alguma coisa assim, que você vai fazer pelo princípio multiplicativo. É o quê? Quando tem o quê? Quando tem problemas de placas, números, formação de números, senhas, tá legal? Tranquilo? Isso aí é tudo que são problemas de
contagem, né? Que é o quê? Que é FC, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Tá legal? Então vejam um exemplo aqui que eu coloquei para a senhora. Ó. E aí a gente vai fazer mais esses depois na nossa folha que a gente vai ver esses exemplos. Né? Vamos lá. Usando 4 dos algarismos, ó, eu tenho os algarismos 1, 2, 3 e 4, sem repeti-los. Ó, isso aqui é importante, dona Aline. Para qualquer problema de contagem, é importante que você, método Bonchet, professor Anderson, que você sublinhe o que é importante, tá legal? Então aqui eu vou usar 4 dos algarismos, vou usar 4 algarismos, tá vendo? 4 algarismos, tá legal? Sem repeti-los. E quantos números podemos formar? Ah, deixa eu adicionar aqui, peraí, só um minutinho. Calma aí, eu vou adicionar mais números, peraí. Então vamos lá, então o nosso exemplo aqui. Usando 4 algarismos, tá? Dessa série aqui, que é o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dessa sequência. Sem repeti-los, o que é importante é sublinhar. Ó, sem repeti-los, vou usar 4 algarismos. Quantos números podemos formar? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer, dona Aline? Presta atenção, olha aqui. Ó. Então são o quê? Eu vou formar números com 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Tá legal? E aí o que eu vou fazer? Ó? Ele quer 4 algarismos sem repeti-los. Tá legal? Sem repeti-los. Eu tenho que formar um número de 4 algarismos. O que isso quer dizer? Vamos supor, vou formar aqui, ó, sem repeti-los. 1, 2, tá vendo? Ó? 3 e 4. Isso aqui é um número de 4 algarismos, tá vendo? Dessa sequência. E não tem números repetidos. O que eu não posso ter? Por exemplo, 1223. Ou seja, eu não posso, ou seja, em uma das etapas aqui eu não posso repetir, tá vendo? O mesmo algarismo. Isso daqui eu não posso. Por quê? Porque ele fala na restrição, para qualquer problema de contagem, você tem que ter o quê? Atenção, tem que verificar o que ele tem de restrição. A restrição aqui é que eu não posso o quê? Repeti-los. Tá legal? Não posso repeti-los. Isso é muito importante. Tudo bem, dona Aline? É muito importante. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. São 4 algarismos. Eu vou formar aqui um número. Quantos eu tenho aqui na sequência? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho uma quantidade de 6 algarismos. Certo? 6 algarismos que eu tenho aqui. E eu vou dispô-los nessas etapas para formar números. Tudo bem? Para formar números. Tá? Do que? Eu vou formar como esses números aqui. Ó. 1234. Vou formar um número, por exemplo. Eu posso trocar aqui entre eles 2, 1, 3, 4, passar um para cá, então ficar 2134. Então esse aqui eu posso, esse daqui eu posso, agora esse aqui eu não posso. Tudo bem? Repeti-los. Vamos lá. Então veja, eu começo sempre o seguinte, dona Aline, olha só. Começo aqui pela primeira casa. Vamos lá. Por quê? Porque a restrição faz o quê? Quando não te der outro tipo de restrição, ele te fala assim, sem repeti-los, começa pela primeira casa. Tudo bem? Começa pela primeira casa. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Quantos algarismos eu tenho no total? 6 6. possibilidades. Porque aqui vão as possibilidades, tá vendo? Como eu não posso repeti-los, para as casas sucessivas das próximas etapas, eu vou fazer sempre assim, ó. Agora, a partir da segunda, tem quantas possibilidades? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar o quê? Vai pegar o total menos uma casa. Para cada uma delas vai ser o total menos, ou seja, foi o quê? Só uma casa? Menos a quantidade de casas ocupadas. Total menos as ocupadas. Olha que legal o método Monte. É o total de possibilidade menos as ocupadas. Então, a anterior foi quantas casas ocupadas aqui, a primeira casa? Uma. Não foi uma casa ocupada aqui? Uhum. Foi. Então, agora o total aqui de possibilidade na segunda vai ser quanto? É Vai ser 6. 5. 5, parabéns. E você já sabe que é o total menos as Aí vai ocupadas. ser 3 a próxima. Isso, vai ser 4. Porque é o total Ah, eu não soma, eu menos... achei que fosse daqui 6 e o 5 eu tiraria 2. Não, a Tá. próxima aqui, agora vai ser, que eu falei, ó, cada etapa vai ser sempre o total menos o número de ocupadas, menos as ocupadas, entendeu? Você vai decrescendo, é mais fácil, tá bom? Também, ó, vai decrescendo, então, 6, 5, 4, 3, tá vendo? Show de bola, né?
Viu? Então, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto dessas possibilidades. Tudo bem? Vou fazer o produto dessas possibilidades. Tudo bem? Então vai ficar o quê? Vai ficar aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 vai ser igual a 360 números que eu posso formar em 4 algarismos. Tudo bem? Então, 360. É só isso? Ó. É só isso. Vamos lá. Se esquecer que vai decrescendo. É o total menos ocupadas. Então, essa foi o que? Foi o total que é 6 menos uma que foi ocupada. Ocupou a segunda. A Uhum. terceira é o total que é 6 menos duas ocupadas. Vai dar 4. Certo? A quarta vai ser o total menos 3 que foram ocupadas. Aí vai dar 3. Entendeu? Tranquilo. Sim. Então, ele diz assim, número 1. Numa cidade, os telefones são dados por números de 7 algarismos. Ó, então, método monte, dona Aline. Sublinho que é importante. Então, os telefones são dados por número de 7 algarismos. Tudo bem, vamos lá. O prefixo de um bairro é o quê? É 42. Dei um exemplo aqui, né? O prefixo, né, do telefone é 42, é o DDD. Nesse bairro, o número de telefones possíveis com todos os algarismos distintos é, tá vendo? Então ele quer saber o número de telefones, a quantidade. Quando ele fala os números de telefones possíveis, ele quer saber a quantidade de telefones, de números que eu posso obter, tudo bem? Com 7 algarismos, tá legal? Tranquilo? E o que ele falou aqui, dona Aline, que é o importante, ó, vai no que é o quê? Que é a restrição, algarismos distintos. Distintos é a mesma coisa que Diferentes. diferentes. Tá legal? Diferentes. Olha só que legal. Ele quer que eu forme números de quê? De 7 algarismos, todos diferentes. Só que o prefixo no bairro começa com o quê? Com 40, 4-2. 42, certo? Começa. Então, eu não posso ter nem 4 nem 2 na minha formação. Não pode. Oh, parabéns, show de bola. Porque se ele quer distintos, vamos lá. Agora é o seguinte, de 7 algarismos, quem são esses algarismos para formar números, dona Aline? Vamos lá. Está na sua mente, que é o que? O nosso sistema ele é Mal, de 0 a 9. decimal. É isso aí. Ou seja, nosso sistema é decimal e o nosso algarismo vai de 0 a 9. De 0 a 9. Tudo bem? Já vou, ó, de 0 a 9 são quantos no total? De 0 a 9. Faz comigo, são quantos no total? No total. 10. Isso, no total são 10 algarismos. Isso aí, 10 algarismos. Eu já vou usar o quê? 2. Então eu vou formar o quê? Um DDD 42, certo? É uma sequência de 7 algarismos, telefone nessa cidade. Então aqui, ó, DDD começando com 42. Então agora eu vou ter o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui 7 possibilidades, tá vendo? Desculpa, eu tenho só 5 5. possibilidades agora, porque 2 casas já estão ocupadas com o DDD, que é 42, tá legal? Para eu poder o quê? Colocar minhas possibilidades em cada etapa, que eu vou formar o quê? Esses números, tá legal? Então Tá, vamos lá. deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Como ali fala que os todos são distintos, a letra A eu já posso eliminar porque tenho 4. Eu posso pensar dessa forma ou não? Não, aqui é produto, né? Então, entendeu? Entendi. Isso aqui são resultados do produto que você vai fazer, que não tem nada Ah, a é o ver. resultado do O que produto, está não é aqui continuidade do não são número. algarismos. Aqui é a quantidade. Estou complementando aqui, ó, é a quantidade que ele quer. Então a quantidade são o quê? São 40 mil números? 40.320? São 30.320? Uhum. São 10.720? 8.320 ou 6.720? Entendeu? Tá, entendi, Então entendi. vamos lá. Então aqui, eu tenho 10. Aqui eu já utilizei dois algarismos para formar o DDD 4 e 2. Então, na sequência de 0 a 9, não posso usar o 4 e 2 mais nas outras casas, porque ele quer distintos. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira agora? Vamos lá, começo sempre na primeira casa. Vamos lá. Já sei o que? Da restrição. São distintos
E eu não posso utilizar o 4 e 2 mais. Dos 10, eu já E utilizei daí eu 2. começo pelo 9. 8. São 8 possibilidades. Se são 10 algarismos, Ah, sim, claro, tirou vamos lá. 2, são 8, Nosso sim. algoritmo vai de 0 a 9. Então vamos lá. Quem são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá legal? Eu já utilizei para o DDD o 4 e o 2. Tá vendo? Agora me sobraram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Tá vendo? Tá Uhum. tudo bonito aí? Tudo dominado? Não, agora eu compreendi o que é. Hum? E tu quer a quantidade, não o número. Eu quero a quantidade. E o que eu falei para a senhora? Que o princípio multiplicativo, tá vendo aqui? É formação de números, viu? Aquele bizu que eu falei, formação de números. Cada casa vai o quê? A quantidade de Dados. possibilidades. Vai a quantidade de possibilidades. Para cada casa vai a quantidade de possibilidades. Esse 4, 2 aqui não tem nada a ver com quantidade de possibilidades. Por quê? Porque ele me falou no problema, por isso que eu falei, ó, método do monstro. Sobrinho que é importante. O prefixo é 42, começa com 42. Tá? Aqui não são possibilidades, aqui são os algarismos mesmo 4 e 2. Tanto que eu não passei Uhum. traço para dar a possibilidade, que é o 4 e 2. É o 4 e o 2, que é o DDD 42. Tá vendo? Tudo bem? Tudo bonito até aí? Tá tudo dominado? Vamos ver, eu quero ver Vamos a lá. próxima casa, se é o que eu Então, estou pensando, para ver isso se eu aí, fiz a isso aí. compreensão. E não deixa o inimigo agir, hein? Vamos lá, não deixa o inimigo agir. Vamos lá. Então, ó, tenho 8 possibilidades para a primeira. E depois vai decrescendo. É sempre o quê? Que eu falei para a senhora. É o total menos quantidade de ocupadas. Tá vendo? De fato, olha só, foi ocupada 1, 2, 3, agora é 7. Uhum. Legal, olha que legal. Método Monster. Tá vendo? Ou também pode aplicar o quê? Vou botar meio pretinho que é mais bonito. Vamos lá. Aqui, vou colocar 7. Vamos lá. E depois vai decrescendo, ó. 6, Sei. 5, 4. Tá vendo? Tá, era isso que era a minha dúvida. Aqui independe de eu usar o 4 ou não, né? Independente de ele ter dado 42, esse 42 é só como uma informação para eu DDD. reduzir a quantidade de algarismos. Vou repetir tanto o 4 quanto o 2 se eu precisar usar, né? O 4 e 2 só não vai usar, porque ele não quer que tenha o 4 e o 2 aqui, que ele quer distinto. Tá vendo? Tá, e por que que tá o 4 aqui, depois do Porque 5, então? aqui são É. possibilidades. Vamos lá. Então, em cima da barrinha sempre vai a quantidade de possibilidades. Entendeu? A quantidade de possibilidades. Aqui não, aqui o DDD ele quer que comece com 42. Eu peguei aqui o 4 e o 2 especificamente da sequência dos nossos algarismos, tá? Nosso sistema decimal, e comecei com o DDD 42. Agora aqui são as possibilidades. Em cima da barrinha são as possibilidades, em cima da barrinha. Então vamos lá. Para a primeira casa, eu tenho 8 possibilidades. Porque já usei o Uhum. 4 e 2. Então, por exemplo, na primeira casa pode vir, né, pode começar com 0. Né? Ele falou que pode começar com 0, não falou. Certo? É um algarismo diferente. Pode começar com 0, pode começar com 1. Pode começar com 3. Certo? Pode começar o quê? Pode começar com 5, pode começar com 7, pode começar, né, com 6, 7, 8 e 9. Tá? Então vamos supor que eu já usei aqui o algarismo 1. Já usei o 1. O algarismo 1. Tudo bem? Quando eu usei o algarismo 1 aqui, tirei o 1 daqui, da nossa sequência. Agora eu só tenho 7 possibilidades. Porque eu já usei o 1. Então aí, ó, tiquei o 1, porque eu já usei o 1. Agora eu tenho 7 possibilidades. São os 7 que estão aqui. Por quê? Pode vir um 0 aqui, pode vir um 3 aqui, pode vir um 5 aqui, embaixo do 7 possibilidades. Posso utilizar o 5, posso utilizar o 6, o algarismo 6. Posso utilizar o 7, o 8 ou o 9. Usando um deles aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha utilizado o 5. Tá vendo? Usei o 5, risquei da minha lista. Agora só tem 6 possibilidades.
eu posso usar o 0, 3, 6, 7, 8 e 9. Tá vendo? Isso aqui vai decrescendo, porque um vai entrando numa casa Uhum. anterior e vai me diminuindo a quantidade de possibilidades. A quantidade. Tá legal? Então aqui Tá. são as quantidades de possibilidades. E, Mas no por caso aí eu acaso, uso a mesma técnica que você me deu antes. é a Eu mesma técnica. pego 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e o resultado vão ser as possibilidades, é E isso? isso vão ser as possibilidades. Parabéns, isso aí mesmo. Show de bola. Isso aí. Atingimos nosso objetivo. Parabéns, meu irmão. Então, multiplicando as possibilidades, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6.720. Tá legal? Ok. Vai ser igual a 6.720 o resultado. Tá legal? Então, pode fazer continha, faz continha. 5 vezes 4 aqui dá 20. Não, eu já tinha feito ali, eu só estava. Show. Tudo bem. E 6 vezes 20 vai dar 120. Então, aqui dá 0. Perfeito, né? 2 vezes 6, 12. Vale. 1 vezes 6, 6 com 1, 7. Agora sim. Que eu esqueci de somar ali, ó, multiplicar o 6 foi 1. Que esse 2 vezes 6, 2 vai 1 lá em cima, ó. E 1 vezes 6, 6, 1, Uhum. 7. Olha aí, que legal. Vamos lá. Aqui. Vamos lá, dá 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. E 1 vezes 5 fica 1 mais 1, 6. Perfeito. 6.720. Isso aí. Tá legal? Perfeito. Letra E, tá? Beleza. Ó, continha básica, hein? Vamos lá, hein? Show de bola. Isso aí sabe o que é? É o inimigo atuando. Show inimigo. Sai inimigo. Não deixa o inimigo ocupar a gente, né? Não deixa o inimigo atuar. Maravilha. Alguma dúvida até aí? Não, Tudo? vamos lá. Show. Vamos lá. Bem, agora é o seguinte, dona Aline, vamos lá. Agora vamos para o próximo. Gravando. Número 3. Ele diz aqui, da nossa lista. Os números dos telefones de uma cidade são constituídos por 6 algarismos. Método monstro. O que é importante, tá? São os números, telefones, por 6 dígitos, sabendo que o primeiro dígito nunca pode ser zero. É importante. Sublinha que é importante. Você vai ter o que? É sublinhar para interpretar. E que os números de telefones passarão a ser, agora ele está dizendo que, ora, era de 6 dígitos, agora vai passar a ser quanto? Passarão a ser de 7 dígitos esses números. Os números dos telefones passarão a ser de 7 dígitos. O aumento possível na quantidade dos telefones será... Então ele quer saber o aumento vai ser de quanto. Então, o aumento antes eram de 6. Entendeu? Agora, como vai ser de 7 dígitos, o aumento vai ser o quê? Vai ser os números de 7 dígitos. 7 algarismos. Não entendeu? Tudo bonito até aí? Tá, e como é que eu monto isso aí? Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos lá. Eu sei que serão o quê? Agora serão uma casa, duas casas, 3, 4, 5. São 7, né? Passarão a ser agora 7. 1, 2, Uhum. 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele disse que agora passou a ser quanto? De 7 dígitos o telefone. Tá legal? Beleza? E ele disse o que aqui? Ele disse que o primeiro dígito nunca poderá ser zero. Então, como por exemplo, não pode ser assim, ó. Não pode ser 0,21. Tá vendo? 0,21. Não pode ser 0,41. Não pode começar com 0,21. Não pode ser 0,41. Por quê? Porque aqui, ó, não é DDD, tá legal? Não é 21 não, tá? Sim. DDD. Tudo bem? Nem DDD 41. Beleza? Não pode começar. Isso aqui é DDD, tá legal? Então não pode começar com 0. Então, mas eu posso começar como? Eu posso começar com, por exemplo, com Um, 1, depois o 2, o 3, tá vendo? E vai na sequência. Mas o 0 pode vir na segunda casa? Pode. O 0 pode. O que ele falou que não pode ser o quê? O 0 nunca começar, ó, o primeiro dígito nunca pode ser 0. Tudo bem? Vamos lá. uhum. Agora é o seguinte, me diz uma coisa aqui, dona Aline. Ele falou alguma coisa de ser distintos esses números? Não. Não falou nada distintos, tá vendo? Olha só a diferença. Se ele não falou que é distintos,
Isso significa que eles podem o quê? Eles podem ser repetidos. Tidos. Pode ser repetidos. Ah, tá vendo? Método monstro, estourando. Eles podem ser repetidos, tá vendo? Então vamos lá. Vejam, nosso sistema é decimal. Quantos são? Tá? Isso aí tem que estar na sua mente. Isso aí tem que estar na sua mente. Vamos lá. Quantos são os números do nosso sistema decimal? São quantos? 10. São 10. Tá? Só que eu não posso usar ali o zero. O zero, perfeito. Então aqui, Então, quantas possibilidades? aí eu já fico com 9, né? Isso, show de bola, parabéns. 9. Certo? Não posso usar o zero, mas aqui agora pode entrar o zero. Sim. Sim. Então, mas se não são repetidos, nosso sistema ele é o quê? São 10 possibilidades. Dados. Então, aqui vão ficar o quê? Eu tenho 10 possibilidades para segunda. Eu também tenho 10 para terceira. Eu também tenho 10 para quarta. Eu também tenho 10 para quinta. Né? Eu também tenho 10 para sexta. E também tenho 10 possibilidades para sétima casa. Porque ele não falou nada de ser o quê? Distintos. Não falou. Tá vendo? O problema não falou que eles são distintos. Então, por isso que eu posso... Quando ele não fala que não são distintos, não tem a palavra distinto, eu posso o quê? Método monstro. Hein? Aplica o método. Aplica apenas o método. Isso o quê? Pode ser repetidos. Então, entendeu? Então, por exemplo, se saiu aqui 1, o dígito 1, 1 pode entrar de novo aqui. Então, entendeu? Por exemplo, pode ser Uhum. 1, 0, 2 e ó, nessa sequência. Tá? Pode ter, por exemplo, 1. Pode ser tudo 1. Tá vendo? Até a sétima casa. Tudo bem? Então, entendeu? Pode repeti-los, porque ele não falou nada de ser distinto no problema. Entendeu? Sim. Então, né? Então aqui, ó, volta o 0 para cá. Porque aqui eu tinha excluído o quê? Eu tinha excluído o ficado 9 porque eu tinha excluído quem? O dígito 0. Zero. O dígito 0 eu tinha excluído aqui. Por isso que fica 9 possibilidades. Entendeu? Quando entra 1 aqui, 1 e o 0 vem de novo para cá. Para a segunda possibilidade. Porque eu posso ter 0, posso ter 1 de novo. Entendeu? Por isso que são 10 possibilidades para todas as seguintes etapas. São 10. Método Monster. Tranquilo? Dúvidas até aí? Não, daí a resposta é aí também. Letra E. Perfeito. Então aqui é 9. 10 elevado o que aqui? Vamos lá. 1. Ah, beleza. Só que aqui ó, é um olho que na resolução do exercício e outro nas alternativas. Com certeza vai ser letra E. Se você fizesse lá, você sabia que era 9, não ia perder tempo. Ah, mas tem 9 elevado a 10 na terceira. Ah, tá bom. Aí eu tenho duas possibilidades. Comecei o exercício 9. Mas Sim. você sabe que são quantas casas? São 7. 7. Você ia marcar E. Com certeza, não ia perder tempo na prova. Tá vendo? E de fato, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu sei que é 90. Ó, é um olho na resolução do exercício e outro nas alternativas. Não? Se é 90, então eu vou usar aqui uma casa 9 com 0. 9 vezes 10 dá 90. Então dá 90. Me sobrar o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Me sobrar aí o quê? A base 10. 5 vezes ela mesma. É 10 elevado a quinta. É só isso, professor? É só isso. Não deixe o inimigo agir. Tá legal? Ó, espanta o inimigo, tá vendo? É isso aí. Então, se caso caia na prova da senhora alguma coisa com relação à fórmula que eu acho muito difícil, pode ser que vai ser sempre problemas como esse que estudamos, tá? Muito difícil de dar, né? Fórmulas, tá? Para a senhora só usar fórmula para esse tipo de problema. Uma das formas da contagem é o famoso arranjo, que é a mesma coisa, tá? Arranjo simples. Arranjo simples. E eu faço o quê? Eu substituo o arranjo simples por o quê? Princípio fundamental da contagem. Tudo bem? É bem mais fácil do que você usar o quê? A fórmula de arranjo. Tá legal? Então, o que acontece? Se eu tiver, olha só, se eu tiver, né, arranjo, a fórmula é o quê? Arranjo de N e AP, ou seja, de quantos eu vou ter que tomar no total. O N vai ser sempre o quê? O N no arranjo vai ser, vou colocar aqui, o N no arranjo vai ser sempre o total. E o P
vai ser de quantos eu estou tomando de quantos a quantos. Quantos eu estou tomando para o quê? Para formar. Tá legal? Quantos que eu estou tomando para formar. Tudo bem? Quantos que eu estou tomando para formar. Então, o arranjo de NP vai ser N fatorial, e aí eu vou explicar o que vem a ser fatorial. N fatorial, que divide por N menos P fatorial. Legal? Vamos lá. Agora, um conceito novo. O que vem a ser fatorial para você resolver isso aqui? O que vem a ser fatorial? O fatorial de um número N. Vamos lá, fatorial de um número N. Por exemplo, eu não gosto da fórmula, dona Aline, eu gosto de dar exemplo. Vamos lá. Eu quero fatorial de, por exemplo, de 3. E o símbolo de fatorial, tá? O símbolo de fatorial vai ser o quê? Vai ser exclamação. Aqui, ó. O símbolo de fatorial é exclamação. Fatorial de um número N fatorial. Então, qual que é o fatorial de 3? Então, eu boto aqui 3 exclamação. Falou em fatorial, é 3 exclamação. Vai ser o produto, tá? A partir do número N, multiplicando o quê? Pelos seus antecessores até o 1. Tá legal? Então, ó, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo? Então, o fatorial de qualquer número é o quê? É esse número, a partir dele, multiplicando pelos seus antecessores até o 1, tá? Que são números naturais, tudo bem? Produto dos números naturais, decrescendo que o produto a partir dele até o 1. Então, vamos lá. Então, esse aqui vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 2, 6 vezes 1 ele mesmo, né? Então, o fatorial de 3 é igual a 6. Outro exemplo, fatorial de 4. Vamos lá. O que vem a ser fatorial? O fatorial o quê? É o produto a partir desse número vezes seus antecessores até o 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo? 4 vezes 3, aqui ó, eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 4 vai ser igual a 24. Olha que legal o método monte, dona Aline. Olha aqui, ó. Se eu já sei que 3 fatorial é igual a 6, eu sei que 4 fatorial, olha aqui, me deu 24. Não é a parte 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui é o quê? Isso aqui é 3 fatorial. Ó, método monstro. Isso aqui é 3 fatorial. Isso significa o quê? Que 4 fatorial é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Aí, ó, tá vendo? Porque eu sei que 3 fatorial é igual a 6. Tá vendo? Então, ó, quando você vai decrescendo, aonde você para, você sempre coloca o fatorial, tá legal? Só no 1 que não precisa colocar fatorial, dona Aline. Sabe por quê? Porque 1 fatorial, anota aí, ó, na análise combinatória, 1 fatorial vai ser sempre igual a 1, tá? O 0 fatorial também, tá? A gente não precisa de igual a 0 porque o 0 é natural. Mas 0 fatorial também é igual a 1, tá? Todos dois, anote isso aí. Tanto 0 fatorial como 1 fatorial é igual a 1, tudo bem? A gente considera 0 fatorial e 1 fatorial igual a 1. Mas como aqui, ó, eu não preciso, o que eu falei? Você, onde você para, você tem que colocar fatorial. Mas no 1 eu não preciso, porque eu sei que 1 fatorial é igual a 1. Por isso que eu não coloco no 1, tá? Mas se eu tivesse que parar no 2 aqui também, ó, 2 fatorial também vai ser 2, né? Porque esse aqui é muito básico e fundamental, ó. 2 fatorial é 2, que é o quê? 2 vezes 1. 1 fatorial é 1, tudo bem? Então aqui vai dar o quê? Vai ser igual a 24. Ah, outro exemplo, quanto que é 5 fatorial? Vamos lá. 5 fatorial é igual a quanto? Vai ser 5 vezes 4 fatorial. Ó. Onde eu paro, eu coloco fatorial. Melhor que ir até o 1. Decrescendo, porque eu já sei que 4 fatorial antes dele é igual a quanto? 24. Então, ó, qualquer número fatorial vai ser ele multiplicado pelo seu antecessor fatorial. Quando eu paro, eu coloco fatorial. Tá vendo? Eu não preciso decrescer até 1, porque eu já sei que 4 fatorial é igual a 24. Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 24. 5 vezes 24 vai ser igual a 120. Tá legal? Tudo bonito até aí? Tá tranquilo? Alguma dúvida em fatorial? Fala, por favor, aí no teu microfone. Pode ligar agora. 4 vezes 6 também é 24, não é? Isso, 4. Daí eu achei que multiplicava sempre, mas daí eu vi que não, que só foi a coincidência, porque daí no caso ali 5 pela fatorial de 4 já é dá 120, não dá 20, né.
Daí eu consegui entender que foi só uma coincidência em Foi uma cima. coincidência, isso. Beleza, não, Porque consegui não tem nenhuma compreender. relação que é 6 vezes 4 é igual a 24, não tem nenhuma Sim, relação, sim. né? E com fatorial, tá? Porque conceito de fatorial é sempre que é um número natural multiplicado pelos seus antecessores. Mas onde eu paro, eu coloco fatorial. Entendeu? Onde eu paro, coloco fatorial. Mas só que no 1 eu não preciso colocar, porque 1 fatorial é igual a 1. No 2 também eu não preciso colocar, porque 2 fatorial é igual a 2. Entendeu? Agora no 3 eu preciso colocar. Do 3 em diante, da frente, eu preciso colocar fatorial. Porque 3 fatorial não é igual a 3, é igual a 6. Certo? Tá tudo bonito até aí? Tudo entendido? Tá. Só uma coisa, o que que é isso? É uma letra D na frente ali do 3, do 4, do 5? É um zero? O que que é? Ah, antes é setinha. Isso. É É o uma quê? setinha. É só como se fosse. Ah, como se fosse uma seta, É entendi, uma mas só a setinha parte para tá, poder separar, para saber se aqui é CD Portugal. 4. entendi. Eu Ou disse: pode "Ué, será que colocar tem alguma?" traço. Para não ter que colocar menos negativo, eu coloquei setinha. Tá? Sim, Ou posso entendi. colocar bolinha, só para poder organizar. Né? Então, aqui, ó, arranjo de 7, 4 a 4. Vai ser 7 fatorial, ó, n fatorial, que divide por n menos p. O n aqui, ó, n e p. N menos p, fatorial nele. 7 menos 4 dá 3. Então aqui eu vou o quê? Eu vou decrescer aqui em cima, eu vou decrescer até o maior aqui embaixo. Aqui só tem 3 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Então aqui, ó. Vou até aqui, ó. O valor que vem aqui em cima vai até igual ao valor lá embaixo. Tá vendo? Pra quê? Hum, Pra poder você cortar. sim. Ó, pou, matemática de cortar. Tá É, eu vendo? ia te pedir, dá para cortar o Dá. 3 ali fatorial? Isso, ou seja, posso cortar toda vez? Toda vez não, todo sempre, tá? É todo sempre. Uhum. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, tá vendo? Ó, 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. E vou dar a minha dica monstro. Lá na prova você não vai nem perder tempo fazendo isso aqui. Eu dei como conceito, agora eu vou dar a dica monstro. Olha só. Vamos fazer aqui o resultado. Vai dar quanto? O resultado aqui vai ser Eu igual a... calculei 210. Hã? Isso aqui, né? Vai dar 7 Isso. vezes 6 vai dar... Isso aqui vai dar 20. Calma aí, 210 não, ó. Aqui é 20. 5 vezes 4 aqui dá 20. 7 vezes 6 aqui dá 42. Tá legal? 42. Ah, não, eu botei só 42 vezes 5. É, tá legal? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 20 vai dar o quê? 800. Aqui, ó. Dá 84, 840. 40. 840, né? O resultado de arranjo. Tá legal? E eu posso responder dessa forma, no Pode. número ali 840, não Pode. tem outra Uhum. apresentação de resposta. Pode responder dessa forma. É 840. E agora é o seguinte, dica monstro, tá? Quando você pega arranjo de qualquer forma, assim, ó, arranjo de 7, 4 a 4, minha dica, hein, professor Anderson. No arranjo, tá vendo? No arranjo, hein? No arranjo. Você vai ver o total. E aí, isso aqui você vai ver quanto que ele abre. Quanto que ele abre o quê? O total. Olha só que legal. Vai ver quanto que ele abre, pela dica monstro. Ele abre o total. Qual é o número aqui, né? 4? É ou não é? É 4. Uhum, Então, o total não é 7? sim, Ele abre o total até quantas vezes aqui decrescendo? Até quantas vezes decrescendo? Olha só que legal. Dica monstra, hein? até 4. 4 vezes aqui decrescendo. Então é 7. Olha só, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Olha que legal. Tá vendo aqui? Não são iguais? Olha só que tem minha dica Uhum. lá. Aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá vendo? E aqui na fórmula geral, eu simplifiquei 3 com 3. Tá vendo? Cortei 3 com 3. Ó, e dá o mesmo resultado. Olha que legal. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai ser igual a 840. Mesmo resultado. Tá vendo? É bem mais rápido. Então você vê quanto que é o quê? Quanto que é o valor do N, do P. Ele abre o total. Ele abre o total. Ele abre o total. Certo? Ó, outro exemplo. Quanto que é? Outro exemplo. Ó. Quanto que é arranjo? Olha só. Quanto que é arranjo de 5, 3 a 3.
você fazendo pela fórmula geral, olha só que legal. Aqui, o 3 abre até quantas vezes aqui o 5? Abre 3, tá vendo? Abre 3. Então vai ser 5, 4, 3, tá vendo? Decrescente. E isso aqui dá quanto? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 vai ser igual a 60. Tá vendo? Tranquilo? Tudo dominado aí? Tudo Uhum. tranquilo? Isso aqui, tá? Você sabe o que? Como aqui eu vou ter que formar algarismos, tá? Distintos, tá legal? E aí o que vai acontecer? Formação de números é o que? Arranjo, tá? Quando eu tenho que formar número, porque a ordem não importa. Olha aqui, a ordem importa, não importa no significativo, ó. A escolha importa, não importa. A ordem de escolha importa. Tudo bem? Então, em arranjo, tá? É o conceito do princípio multiplicativo em forma, em fórmula, tá legal? Arranjo simples. Então, vai ser o quê? É arranjo, tudo bem? É conceito de arranjo, porque no arranjo o quê? Arranjo a ordem vai importar, tá legal? Em arranjo, a ordem vai importar. Então, vai ser o quê? Seria arranjo de quê? Arranjo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arranjo de 6. Tudo bem? Arranjo de 6, 4 a 4, né? Vou formar de 4 algarismos, tudo bem? Tudo bem, dona Nina? E daí, veja o seguinte, olha aqui. Aqui arranjo de 6, 4 a 4. Eu abro até quanto aqui? De 6. Até 4. Perfeito. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vai dar 360. Já fizemos essa conta. É só isso, professor? É só isso. Tá vendo? Você. Lá na prova, em problema, você não aplica a fórmula de arranjo. Só vai aplicar a fórmula de arranjo se ele te der a fórmula e pedir para saber o quê? Aquele arranjo é igual a quanto? Aí você aplica esse método aqui. Mas, falou em bizu, placas, números, senhas, é o quê? Princípio multiplicativo, do jeito que eu fiz aqui. Pelo quê? Produto das possibilidades. Tá legal? Produto das possibilidades. É bem mais simples e mais prático do que você utilizar a fórmula de arranjo. Tá legal? Então veja. Aqui em cima sempre vão ver as quantidades de possibilidades, que são as quantidades de algarismos. Legal? E importante nisso tudo, né? Quando a gente formou esse exemplo que o senhor deu, lembrando que o zero não pode entrar nessa sequência de exemplo que eu dei aqui, formação dessa quantidade de algarismos. O zero não pode entrar. Mas na outra ele vai entrar. Aí conta 7 duas vezes, porque na primeira não entrou, depois entra o zero. Aí são 7 possibilidades. Aqui sempre repete, tá? Show de bola. Então, dica mostra, hein? Quando tiver zero e ele não entrar, na outra possibilidade entra igual. Tá vendo? As possibilidades iguais. Tá vendo? Entra possibilidades iguais na primeira e na segunda casa. Quando eu não posso começar com zero. Dica monster. Tudo bem? Tranquilo? Agora outra dica importante aqui, dona Nina. Uma coisa. Professor, eu posso aplicar arranjo, forma de arranjo, para quando for elementos iguais? Não, não vai dar certo. Para elementos que podem ser repetidos, fórmula de arranjo não vai dar certo. A fórmula de arranjo só vai dar certo quando os elementos são o quê? Hum? Distintos, entendeu? Distintos, tá? Só posso usar a fórmula de arranjo, quando é tipo de problema assim, quando eles são distintos. Ah, professor, e quando são repetidos? Princípio multiplicativo, tá legal? Quando são repetidos, é princípio multiplicativo, tudo bem? Quando são repetidos. E você não faz pela fórmula de arranjo simples, tá legal? Uhum. E assim, você não vai aplicar em prova fórmula de arranjo. Eu só fiz aqui para dar um exemplo, entendeu? Para ver que Sim, aqui, ó, sim. é aplicação de arranjo. Quando são repetidos, né? Quando não pode se repetir, é fórmula de arranjo. Tá legal? Por quê? Porque em arranjo é o que? A ordem da escolha ela importa na formação dos algarismos, tá vendo? Porque se eu inverter os números aqui, o que acontece o princípio multiplicativo, né? Quando eles sem repetir com arranjo, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Princípio multiplicativo distintos e arranjo é a mesma coisa. O que acontece em arranjo?
Se eu mudar o número aqui, ó, aqui é 2034. Se eu mudar para, por exemplo, 3000, aí depois eu boto o algarismo 2 para aqui, o 0 e 4. Tá vendo? Eles não são diferentes? Aqui a formação. Uhum. São diferentes, não são? São diferentes. Olha lá, são os mesmos algarismos. Troquei de posição entre eles, troquei de posição, formou números diferentes, tá vendo? São os mesmos algarismos. Tá legal? Desculpa. Então, quando eu vou formar, né, números, a formação de números distintos, né, e arranjo é a mesma coisa. Tá legal? Então, o que acontece? A ordem importa. A ordem vai importar. Tá bom? Na formação. A ordem de escolha vai importar. Né? Ela vai influenciar na formação. Tá tranquilo? Tudo bem? Tá tudo Sim. bonito aí? Tudo tranquilo? Ah, professor, e quando eles forem iguais? Né? Pode ser a mesma quantidade. Aí você não vai aplicar arranjo. Apenas princípio multiplicativo. Tá legal? Como nós fizemos aquela questão lá, que é o número 3 da lista. Lembra que eu podia repeti-los. Aí é princípio multiplicativo. Arranjo não vai funcionar. Tudo bem? Uhum. Vai ser princípio multiplicativo. O arranjo, a gente vai ver combinação depois. Combinação não. Combinação eu posso o quê? A ordem, ela não importa. Aqui no arranjo, o quê? Quando são o quê? Sem repeti-los, né? No caso aqui de formação de números, a ordem importa, certo? Como arranjo, a ordem vai importar. E o bizu que o professor deu para você aqui, que é o quê? Placas, né? Formação de placas, números e senha. É problemas o quê? De princípio multiplicativo, problema de contagem. Isso tá legal? Como eu dei esse exemplo aqui. Tá tudo tranquilo? Tudo dominado? Uhum. Então vamos, porque aqui ó, na minha sequência eu falei o quê? Princípios da contagem, né? Eu dividi em 3 partes. Agora vamos para a permutação. Então aqui, Doninho, o que vem a ser permutação? São problemas onde também, ó, são problemas aonde o quê? Onde a ordem de escolha importa. Tá legal? Por quê? Por que a permutação, a ordem de escolha importa? Porque qual a diferença de permutação para arranjo? Certo, Doninho? Vamos lá, permutação para arranjo. A permutação é um tipo de arranjo especial. Sabe por quê? Porque a permutação de n vai ser sempre n fatorial. Tá legal? Hein? Olha aqui, ó, a permutação de n elementos vai ser sempre n fatorial. Tudo bem? E a ordem importa. Por quê? Porque a permutação é um tipo de arranjo especial. É o arranjo que de n quando o P aqui é igual a N. Tá vendo? Porque o número Uhum. total que eu tenho é igual ao número também o quê? Que eu vou ter que somar. Tá vendo? Então, ó, a permutação de N é igual a arranjo de N a N. Porque aqui eles são iguais. Tá vendo? Porque o número de casas que eu vou ter que somar é igual ao número total que eu tenho de elementos. Entendeu? Eles são iguais. N, N. Tá legal? Tudo tranquilo até aí? Até aí? Tudo bem? Porque tanto no arranjo como no arranjo também o que? A ordem importa, lembra? A ordem importa. Daí o seguinte, vamos lá. Os bizus aqui, ó, para a senhora saber o que são exercícios de permutação, tá? Bizu. Ele vai falar no problema permutação, exercício de filas. Ah, vou adicionar outra aqui, dona Adeline. Olha só, anota aí também que é por permutação que você faz. Bizu do professor Anderson. Formação de anagramas. Então, ó, permutação, filas, anagramas é exercício de permutação. Você faz por permutação. Tá legal? Siga apenas o método. Tá legal? Siga apenas o método. Tudo bem? Então é o seguinte, o que vem a ser anagramas? Eu dei até um exemplo aqui, ó. Veja. Em relação à palavra hoje. Tá vendo? Hoje. Quantos anagramas podemos formar? Tá vendo? É um exemplo. Eu estou dando por forma de anagrama. O que eu falei para a senhora? Falou em anagrama, é questão de permutação. E quando é anagrama, dona Aline, e é a permutação,
você vê a quantidade que tem de elementos, coloca o fatorial e vem a solução. Tá legal? Coloca o fatorial e vem o resultado. Quer ver? Letra A aqui, ó. É a forma mais simples de você formar a palavra através do anagrama letra A. Vamos lá. Então, na letra A, ele quer que eu forme anagramas. Por exemplo, o que vem a ser um anagrama da palavra hoje? Ela mesma conta, tá? Ela faz parte da formação. Então, o hoje é um dos anagramas. O hoje ele conta na formação, tá? Ele vai contar. Eu posso alterar aqui o O com H, então pode ficar assim, dessa forma aqui. Por exemplo, eu posso ter também, posso colocando aqui, por exemplo, o J para cá, o H para lá. Eu posso ter essa formação aqui. Tá vendo? E eu vou fazendo, o que eu estou fazendo aqui, dona Aline? Eu estou o quê? Somente trocando de lugar entre os elementos. Eu estou permutando o quê? Permutando as posições. Tá legal? Estou permutando as posições, porque uma hora o H está aqui, depois ele passa para a segunda posição. Tá vendo? Daí na outra hora ele passa para a terceira posição, aí o J vem para cá, o O vai também alterando. Tá legal? Tranquilo? Uhum. Então isso é permutar. É você trocar de lugar. Tá legal? Trocar de lugar. Como eu falei, ó, exercício de filas também, porque você vai trocar de lugar, vai permutar. Tá vendo? Isso no dia a dia a gente faz, né? No dia a dia. Certo? Vamos lá. Agora o seguinte aqui, vamos lá. Então, ó, quantos anagramas eu posso formar? Vamos lá. Vai ser o que eu falei para a senhora? Falou em anagramas, é permutação da quantidade de elementos. Quanto eu tenho aqui elementos aqui? Quanto eu tenho? N é igual a quanto? N é igual a 4. Quatro. Porque eu tenho o H, o O, o J e o E. São 4 elementos. Então vai ser permutação de 4. 4 fatorial. Tá vendo? Porque permutação de N é N fatorial. Então, falou em anagrama, certo? É permutação, coloca o fatorial e vem o resultado. Tá vendo? E vem o resultado. Então, 4 fatorial é igual a quanto? É 4 vezes 3 fatorial, né? Quem já sabe que 3 fatorial é igual a quanto? A 6, que é 3 vezes 2. Então, 4 vezes 3 fatorial vai ser igual a 24, certo? E aqui, ó, 3 fatorial é igual a 6, lembra? 3 fatorial é igual a 6. Ou também eu posso decrescer. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vai dar o mesmo resultado. Porque já está na massa do sangue da gente, tá? Que 3 fatorial é igual a 6. 2 fatorial é igual a 2. 1 fatorial é igual a Sim. 1. Certo? Tudo bonito até aí? Daí já coloco 4 vezes, no caso, 3 fatorial, que já dá 24. Isso. Essa é a resposta da A. A resposta da A. Aqui serão 24 anagramas. Cada um desses aqui é um anagrama da palavra hoje. Tá vendo? Informações diferentes, distintas. Tá vendo? Beleza? Tudo tranquilo até aí? Ok, vamos lá para o B. Vamos lá. Para o B agora. B. Para o B, anagramas, falou em anagrama, é permutação. Agora ele quer o quê? Vai ser anagramas que começam com a letra O. Olha só, agora ele quer a quantidade que começa, é sublinhar para interpretar. Sublinhe para interpretar. Ó. Começam pela letra O. Podemos formar quantos anagramas? Que começam pela letra O. Então tá. Eu sei que são quatro posições, são 4 casas. Mas vai começar com a letra O. 1, 2, 3. Só me sobraram 3 possibilidades. Tá vendo? Então, no caso aí, eu monto meu P4 igual a 3. Não. Agora aqui não. Começando com 0, só me tem 3 possibilidades. Só vou permutar 3 casas. Então, isso aqui é igual a permutação de 3. Que é igual a quanto? A 3 fatorial. Legal? Ah, ok. Porque Então, o o O, P também mudo ali conforme o número de casas que eu tiver. que aqui vai ser No fixo. primeiro momento, eu achei que ia ficar fixo, porque a palavra tinha 4. O O ele não vai trocar de posição com os outros, ele vai ficar fixo. Porque ele falou o que? É sublinhar para interpretar. Isso que eu falei, ó. Sim. Sublinhe para interpretar. Começam. Se começam, vai ficar fixo. Não vai sair dali. Fixo na primeira casa. Começar com O. Tá vendo? Eu só vou permutar 3. Tá vendo?
Tudo tranquilo até aí? Tá tudo dominado? Por favor, hein? Não deixe o inimigo agir, hein? Show inimigo, não deixe o inimigo agir, hein? Então aqui, quantos anagramas começa pela letra O? É fixo O e sobram 3 possibilidades. Agora que o O é fixo. Então vai ser permutação de 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, 6 anagramas. É só isso. Fácil, tranquilo, né? Dúvidas até aí? Então, ó, letra C, anagramas que tem as letras H e O juntas, nessa ordem. Então vamos lá. O que significa isso aqui? Vamos lá. Eu tenho 4 casas, 4 possibilidades. Só que o H e O, elas vão ficar juntas. Tá vendo? Ó? Faz acontecendo. Ó. H e O vão ficar juntas. Tá vendo? O H e O. Nessa ordem, tá? Vai vir o H primeiro e o O depois. E aí vou ter o quê? Eu vou ter mais 2 casas aqui adicionais. Então, é como se aqui eu tivesse o quê? Eu tivesse um bloco. Tá? O HO junto é um bloco. Tá? É um bloco. Esse aqui é como se fosse um bloco. Formou um bloco. Não formou um bloco? Porque eu vou o quê? Eu vou juntar o H e O. E aí, ele falou o quê? São anagramas nessa ordem. Ele falou alguma coisa aqui de começar? Não. Falou, Nascer? Nascer falou em alguma Não. coisa de começar? Não. Então significa que o H e O vai permutar com outras casas também. Tá legal? Porque, por exemplo, aí você faz, né? Você coloca o exemplo acontecendo. Por exemplo, eu posso ter o quê? Eu posso ter o E, o J, tá vendo? E o H e o O aqui no final, ó. O bloco HO aqui. Mas lembrando que eles vão ficar sempre nessa ordem aqui, tá? O H primeiro e o O ali. Por exemplo, eu posso ter E, o bloco HO e o J para lá. Eu posso ter essa formação aqui. Mas o H e o O tem que ficar sempre assim, nessa formação. E o H primeiro e depois o O. Ele falou nessa ordem, H e O. Nessa ordem. Tudo bem? Então aqui vai ser igual a quanto? Já que eles vão trocar de lugares entre eles aqui. Como se fosse o quê? Como se fosse 3 elementos. Porque o H e O formam um bloco só. Tá vendo? Eles vão ficar juntos. Então vai ser igual também a permutação de 3. Que é 3 fatorial. Tá legal? Falou em anagrama, é permutação, coloca o fatorial que vem em resultado. Beleza? Quanto que é esse aqui? É igual a 6, né? Então, Uhum. permutação de 3 vai ser igual a 6. Então, são 6 anagramas também. Tá legal? 6 anagramas. Tudo bem até aí? Sim. Então, beleza. Vamos fazer agora no outro slide. Então, aqui agora, letra D. Anagramas. Falou em anagrama, é permutação. Tá legal? Repete comigo, Dani. Falou em anagrama, é Engrama é permutação. permutação, perfeito. Tem as letras o quê? Quantos anagramas tem as letras o quê? As letras H e O juntas. Ele Mas falou não nessa na ordem? ordem. Não nessa ordem. Aí o que, que você vai fazer? Dica mostra. Vamos lá. Então veja aqui. Como a palavra é hoje, então, por exemplo, faça um exemplo acontecer para você ver. Eu tenho aqui. Então, por exemplo, H e O juntas. Então, H e O juntas. E as outras vão estar ali. Aí outra hora eu posso ter o O aqui como assim, o H depois. Tá vendo? O H depois. Eu posso ter aqui também o quê? Posso ter o H aqui e o O aqui. Tá vendo? Ou eu posso ter também, ó, o O aqui e o H Uhum. aqui. Tá vendo? Ele vai permutar com outras também. Tá vendo? E vai permutar entre eles. Não vai permutar entre eles. Tá vendo? Ó? Não permuta Sim. entre eles as posições? Permuta entre H e O. Não permuta entre H e O. Uhum. Tá vendo? Uma hora o H vem primeiro, depois vem o O. Então permuta entre eles mesmo, né? Entre a posição deles. Tudo bem? Ou seja, no mesmo bloco eles permutam. Tá legal? Tranquilo? Mas eles têm que ficar juntos, tá vendo? Sempre juntos. Então vamos lá. Então vai ser o que aqui? Vai ser o que? Vai ser permutação. Olha só. Então, o que, que acontece? Você sabe que vai vir H e O. E depois vão ter quantas posições a mais para ocupar? 2. Certo? Você sabe que é o bloco H e O. Sempre vai ficar o bloco H e O. Vai ficar o bloco HO. Que é o bloco. Então, quando é questão assim de ficar juntas as letras, é questão de bloco. É questão de bloco. Então, veja. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer permutação de 3
porque eles vão ter que ficar sempre juntos, tá vendo? Vão ter que permutar 3 casas, porque eles têm que estar juntas. E também eles vão ter que fazer o quê? E também vão ter que fazer o quê? E também vão permutar quantas? Vão permutar também entre eles, que é permutação de dois elementos. Tá vendo? Então, vou permutar 3 e também eles vão permutar entre eles, que é permutação de 2. Concorda comigo? Tudo bem? Tá entendendo até Sim, aí? sim, sim. Tudo bonito até Por aí? isso que eu faço P2, mas aí esse P3 não seria o 3 arranjo? P2 Não, igual a não é 3 arranjo não, arranjo? é permutação, tá? Tá. Porque o bloco, tá vendo? Elas vão ter que ficar sempre juntas. Quando eles ficam juntos, eles vão permutar somente entre 3 casas. Sim. Tá vendo? E também eles vão permutar entre eles. E também vão permutar entre eles. Lembra? Tá tranquilo até aí? Eles não Uhum. vão permutar entre eles? Aqui, ó. Uma hora o H tá aqui, o O tá Sim, aqui. sim. Depois o O vem primeiro, o H vem depois. Tá vendo? Eles vão permutar entre eles. E também vão permutar as 3 casas restantes. O bloco todo, que o HO tem que ficar sempre junto. O bloco tem que ficar junto. Certo? É questão de bloco. Quando ele diz que palavras têm que ficar juntas, letras têm que ficar juntas, é questão de bloco. Tá legal? Sim. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então escreva aí, por favor, dona Aline. Olha só. Quando ele disser que tem que ficar juntos, tá vendo? E não nessa ordem, o que você vai fazer? Você vai fazer a permutação das casas, que são o quê? Das casas que sobram, mais a do bloco. Vou colocar aqui. Vamos lá. Você vai fazer como? Primeiro, dica mostra. Vai fazer a permutação. Permutação do quê? Do que? Da posição do bloco mais outras posições. A permutação do bloco com outros, né? Com outras casas. Então vai ser permutação, vou colocar aqui. Do bloco com outras posições do bloco, permutação do bloco com outras posições, tá vendo? Ó? Permutação do bloco com outras posições. Então é o quê? Permutação do bloco, onde ele está, com outras posições, são permutação de 3. E depois, depois você vai fazer o quê? Permutação no próprio bloco. Legal, né? Permutação no próprio bloco. Anota o método, anota o passo. Primeiro, vou fazer permutação do bloco com outras posições e depois eu vou fazer permutação no bloco. Porque todos eles, né, agem simultaneamente, simultaneidade, ao mesmo tempo. É isso. Por isso que a segunda ali, a permutação no bloco é só P2, porque eles podem alterar, né, ali não precisam estar na mesma ordem. E a permutação nas outras posições eu vou contar quantas sobraram e mais o bloco. Isso. Perfeito. Tá, no caso ali o bloco vai equivaler a 1. É uma posição dele, porque os outros vão ocupar a posição dele. Sim, porque daí eu somo mais, por isso que ficou P3. Uhum. Por isso que aqui, ó, nesse tipo de questão é bloco. Tá vendo? Aí Uhum. passa a ocupar uma posição, porque eles vão estar sempre juntos. Sempre juntos. Tá vendo? Aí passa a ser uma posição só. Entendeu? Nesse tipo de permutação. Tá tranquilo até aí? Ok. Então vamos lá. Quanto que vai ser isso aqui? Então vai ser permutação de quê? De 3 e permutação de 2, certo? Uhum. Isso aqui, o E na matemática é o quê? O E. Soma. Não, o ou que é soma. Não, não, por favor, dona Aline, não, pelo amor de Deus. Não deixe o inimigo agir, dona Aline, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu misturei agora com aquele O ou. exercício lá de percentual que é o ou, né?
O ou é E soma. daí você diz que soma ali, Olha o inimigo ali eu faço a agindo. multi Isso aí é o inimigo agindo, Aline. É o inimigo agindo. Tá certo? Vamos lá. Não deixa o inimigo agir. Vamos lá. Aqui é E, tá? É o E. É produto. O E é multiplicação. Certo? Tudo bonito até aí? Então vamos lá. Quem que é a permutação de 3 é igual a quanto? É 3 fatorial. Nós já resolvemos, né? É igual a 6. E permutação de 2? Permutação de 2 é igual a 2. É 2 fatorial que é igual a 2. Quanto que esse aqui é igual? É igual a quanto? 6 vezes 2. 12. 12. Então são 12 anagramas. Resultado, 12 anagramas. Tá? Que HO estão juntas. Só juntas. Mas não nessa ordem, porque antes foi nessa ordem. Quando ele dá nessa ordem, como anterior, ele restringe, aí diminui aí a quantidade de anagramas. Aqui não. Aqui, como ele não deu a restrição nesta ordem, eu posso permutar entre eles. E vai acontecer, tá? Isso aí vai acontecer toda vez? Toda vez não, todo sempre. Certo? Vai Uhum. acontecer todo sempre. Tá legal? Então aqui, o número 4 ele diz assim. Cadê minha caneta? A caneta não está aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Eu tenho... Ah, não, só para selecionar. Só um minutinho que eu vou pegar a caneta. Então, como é que nós vamos resolver a 4? Ele diz assim. Dentre as permutações, ó, ele já me deu a dica. Tá vendo? É permutação. Das palavras o quê? Letras da palavra triângulo. O número das que começam por vogal. Ó, aqui está a restrição, dona Lina. Ó, começam por vogal. Então, quando você faz um tipo de problema desse aí, você sempre começa por onde? Pela restrição. Lembra disso? Em análise Uhum. combinatória, você começa sempre pela restrição. É o que? Começa com vogal. Então, eu tenho o quê? Quais são os meus elementos? Quem são as vogais? Vamos separar aqui. Vogais. Vogais eu tenho a letra A. Eu tenho a letra o quê? A letra I. Eu tenho a letra o quê? O. Eu botei elas fora de ordem, eu E eu fui tenho a copiando letra U. conforme São as minhas aparecia vogais. no texto. I, A, U, O. Isso. É isso aí. É A, I, O, U. Beleza, eu botei em ordem. Não tem problema nenhum. Tá. É a mesma coisa. Então, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 vogais. 1, 2, 3, 4. Ele quer que começa por vogal. Quantas possibilidades tem na primeira aqui, começando por vogal? 1, 2, 4 possibilidades. Ah, olha aí. Tá vendo? 4 Uhum. possibilidades. Tá legal? 4 possibilidades. Beleza? Então, serão 4 possibilidades. Tá? E depois eu vou o quê? Eu vou fazer permutação de quantas aqui? Permutação entre quê? Entre eles aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permutação de 8, tendo 4 possibilidades para a primeira. São 4 vogais. Tá legal? Tá tranquilo até aí? Então veja. Aqui vai ser o quê? Serão 4 possibilidades na primeira casa, porque posso aqui usar o quê? O A, ou pode ser o I, o O ou o U. São 4. Vamos supor que eu tinha utilizado o A. Para as outras vão sobrar quantas possibilidades? 8, porque vão entrar as consoantes mais as vogais, que vão ser 8 no total. E aí elas podem permutar aqui. Tá legal? Aí uma hora pode começar com A, pode começar com I, aí o A entra aqui para contagem. Pode começar com O, aí o A e o I e o U entra para contagem aqui na permutação das 8, mas tem que começar com o quê? Com vogal. Então vai ser 4, né? 4 vezes permutação de 8. Tudo bem? Tudo bonito até aí? Uhum. Vamos lá, para ficar melhor ainda, olha só. Eu fiz aqui direto, né? Para ficar melhor ainda. Olha aqui. Vamos supor o seguinte, ó. Deixa eu ver. Vou fazer uma coisa melhor aqui, para ficar melhor a compreensão. Olha só. Vamos lá. Isso aqui é o resultado. É 4 vezes permutação de 8. Mas vamos supor que
Vamos fazer diferente agora aqui para ficar melhor ainda. Olha aqui, ó, para só entender melhor. Começando com a letra A. Começando com a letra A, que é vogal. Vão ficar permutação de 8, não vão? Aqui. Certo? Começando com a letra I. Aí, mesma coisa aqui. 1, 2, 3. Aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, começando com a I, vai ser permutação de 8. Tá vendo? Permutação de 8. Começando com a letra O. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí dá 8 com essa aqui. Não, são 9 no total, né? Certo? Total aqui são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser também permutação de 8. Tá vendo? E começando por último com a letra U. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também vai ser permutação de 8. Legal? Soma todos aqui. Vai ser o quê? Aqui o resultado vai ser permutação de 8. Aqui permutação de 8. Aqui permutação de 8. E aqui permutação de 8. Tá vendo? E eu vou somar todas. Todos os anagramas. Somando tudo, vai dar quanto? Vai ser 4 4. vezes permutação de 8. Tá vendo? É só isso, professor? É só isso. Viu que legal? Beleza? Tudo bonito até aí. Como é que vai fazer o aluno monster? Sabendo que tem que começar por quê? Por vogais. Como é que você faria? Vamos lá? São quantas possibilidades? 4 no total. 4. 4 possibilidades. Agora me sobram quantos? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então serão 4 Não, 9, não possibilidades. é? Oi? Tá vendo? Serão São 4. 8 casas, tá certo, desculpa. 8. Serão 4 possibilidades vezes permutação de 8. 4 vezes permutação de 8. Aí a senhora faz mais rápido. Sim, não precisa fazer de vogal por vogal. Isso. Não precisa fazer de vogal por vogal. Só fiz de vogal por vogal para ficar melhor a interpretação, tá? Tudo bem? Tudo bonito até aí? Tranquilo? Vamos lá. Falou em anagrama, número 7. Quantos são os anagramas da palavra capítulo? Falou em anagrama, siga o modelo, siga o método. É permutação. Então vai ser permutação de quantos? Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então meu N é igual a 8. E não se repete nenhuma letra, nenhuma palavra, né? Nenhuma letra, perdão. Nenhuma letra se repete. Não fala nada de agrupar. Não fala nada de começar. Certo? Apenas embaralhar esta palavra. Que é questão de permutação. Falou em permutação, coloca fatorial e vem o resultado direto. Então vai ser permutação de 8, que é 8 fatorial. Eu fiz 8, V7, V6, V5, V4, até chegar ao 1, porque Isso. o P era 8. Uhum. Isso aí mesmo. Quanto que dá o resultado total? Deu 40.320, é isso? Perfeito. 8 fatorial é igual a 40.320 mesmo. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, tá? Vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Perfeito. Mas aqui eu vou dar uma dica para a senhora. Olha só. Se você já sabe quanto que vale um anagrama, você só faz o quê? Você só faz um fatorial, você só faz o produto dos anteriores dele vezes o valor que ele representa. Tá? Vou falar por que aqui. Ó. Você já sabe que 4 fatorial É é 24. 24. 5 fatorial é 120. Certo? Você já sabe, né? Esses fatoriais. Então você vai fazer o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes o quê? Vezes 120. Por quê? Porque é Para 5 reduzir o cálculo, o tempo de cálculo. fatorial. Porque onde eu paro, eu coloco fatorial. Lembra? Tudo bem? Multiplico por 120. Uhum. Porque tudo isso aqui dá 120. E aqui é o quê? É 5 fatorial. Tudo aqui é 5 fatorial. Certo? Você já sabe que é 120. Tudo bem? Então, multiplicando tudo, já deu o resultado, né? Vai ser igual a Uhum. quanto? Vai ser igual a 40.320. Tá bom? É só isso. É só isso.
Letra B, B de bola. E parte para a vitória. Certo? Show inimigo, né, dona Ana? Show inimigo. Amém, vamos lá, né? Isso, amém. Graças a Deus, show inimigo, amém. Aqui no exercício O que você vai fazer? Quando tem repetição, tá? Então vamos lá. Eu tenho quais são as letras daquele aqui, ó? Quantos anagramas? Então a permutação com repetição. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra antena? Falou em anagrama é o que? Permutação, certo? E a palavra é antena. Só que aqui eu tenho um total de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho total de 6. Mas só que as que se repetem, veja aqui, as que se repetem são quem? O A. Então eu tenho duas letras A. Eu tenho dois A's. Eu também tenho o quê? Eu tenho duas letras N. Tá vendo? Eu tenho o quê? Elementos repetidos. Eu tenho duas letras A. Eu tenho duas letras N. Tá vendo? Ó, N e A. O A se repete duas vezes, o N duas vezes. Quando eu tiver repetição, tá vendo? Quando eu tiver repetição para formar anagrama, vai ser permutação. Olha só, você vai fazer o quê? Quando tiver repetição, você vai colocar fatorial em tudo. Fatorial em tudo. Ó, dica monstro. Coloca fatorial em tudo. E a permutação vai ser igual, tá? A permutação de 6 elementos. Só que eu tenho o quê? Eu tenho 2A e tenho 2N. Né? Que se repete. Vai ser igual a permutação do total divididos pela permutação, pelo produto das que se repetem. Então vai ser... E o fatorial deles, ó, é 2 fatorial pelo A que se repete, vezes o 2 fatorial pelo N que se repete. Tá vendo? Coloca o fatorial em tudo e vai ser a divisão do total, né? Vai ser o total dividido pelos que se repete fatorial neles. Tudo bem? Fácil, né? Só seguir o método. Então vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial igual a 2. 2 fatorial igual a 2. Tá vendo? 2 vezes 2 aqui é 4, né? Então, ó, eu posso fazer o quê? Ó? Pou. Corto 4. Que é 2 vezes 2 é 4. Tá vendo? Então, 4 vezes 4 dá 1. Tem matemática, né? Síndrome de cortar. Vamos lá. Então aqui vai ser o quê, dona Ana? Vai ser 6 vezes 5, 30. E 30, né? Aqui 30 vezes 6 vai ser igual a 180. Então são 180 anagramas. Tudo bem? É só isso? É só isso. Siga o método. Então como é que você vai fazer? Vamos lá? Siga o método, dona Ana. Tem anagrama, já sabe que é permutação. Tem palavra repetida, tem letra repetida, você vai pegar o total, vai pegar as repetidas, colocar o quê? A quantidade de cada uma, vai colocar fatorial e vai montar o esquema, o método. Você divide, né? Porque o total pelo o fatorial das que se repetem. É só isso? É só isso. E daí, como embaixo ali você cortou, eu acabei me perdendo se você só multiplicou. Deixa eu voltar, peraí. Eu botei P5, que é o total. O N, tá. Então, o número de anagramas podemos formar com a palavra arara. Então, o N... Isso, ele não define nada ali, não pede para fazer bloco, nada. Não, então, o meu N é 5. N 5. 4, 5, certo. Agora, Ok. repetidas. Eu tenho um A. A3. 3A. E 2 R's. O que eu falei? Coloca fatorial em tudo. Isso, coloquei fatorial em tudo. Daí o meu P5, no caso que seria, né, vai ficar igual. Fatorial de 5. Perfeito. E dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Só que aqui no meio, o que vai? Soma, multiplica... Não, aqui é produto. É produto, né? É 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Tá, que eu falei? Aí você faz o quê? Divide pelo produto dos que se repetem, né? Ok, só que daí esse 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1... É 2. Perfeito.
Vamos lá. Eita, era essa dúvida que eu tava ali, porque antes eu não tinha. Daí vou dar uma dica para a senhora, dica monstro. Posso dar uma dica? Tudo bem, a senhora está fazendo Pode. certinho. Está fazendo certinho. Agora, dica do professor Anderson. Toda vez que você tiver fatorial embaixo e eu tenho aqui fatorial em cima, tá vendo? Eu tenho que dividi-los. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o meu de cima até o maior valor que tem embaixo. Tá vendo? Por quê? Porque aí fica a melhor simplificação. Não vou até o 2 lá. Eu vim até o 3 fatorial aqui em cima. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui, 3 fatorial, 2 fatorial igual a 2. Certo? Por quê? Ah, daí tu já anula o 3 com o Ou, 3 ali. ou, isso. Eu já simplifico, anulo. Ó. Tá vendo? Que bonito. Legal, né? Dica do professor Nando. Dica bom. Então, de novo, toda vez que eu tiver uma divisão fatorial com fatorial, certo? E aí o que acontece? No numerador, eu vou abrir até o maior valor no denominador, lá embaixo, que é o 3. Maior valor. Por quê? Para que eu simplifique, eu diminuo os valores que eu tenho que fazer conta. Tá legal? Diminuo minha conta, certo? Menos trabalho para fazer conta. Sim, eu acabei de resolver dar o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado, não tem problema. Mas aqui é um jeito mais simples e melhor. Claro, Entendeu? Então vamos lá. 5 vezes 4 é igual a quanto? Aqui eu já posso dividir aqui, 20 o valor é bem baixo. 20 dividido por 2. dividido por 2, 10. Então aqui vai ser igual a 10. Então letra E. Então resultado de permutação de 5 com que repetidas? Eu tenho 3A e tenho 3R. Certo? Então essa permutação de 5 com 3A e 3R vai ser igual a 10. Letra E. Lá na prova não precisa nem fazer isso aqui, tá? Faz direto, já sabe que estão se repetindo. O que você vai fazer? Permutação com repetição. Você vai fazer assim, ó, lá na prova, ó, por exemplo. Não precisa perder tempo com isso aqui não, tá? Só estou te dizendo como que é, né? Mas assim, mas na prova vai fazer como dica monstro. Permutação com 5 e eu tenho as repetições, ó, rapidinho, as repetições. Uhum. Você já sabe que é o quê? Que é o A e o R. Então é 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que é relativo ao quê? Ao A. 3 fatorial, que multiplica por 2 fatorial relativo ao R. É só isso, vai dar os 10 do mesmo jeito. Tá legal? Tudo bem? Não, beleza. É a mesma coisa, siga o método. Então, quando eu uso combinação, é quando eu pego grupos, equipes, é o que está Isso, ali. Se ele me pedir alguma afirma. coisa dentro disso, problema, eu uso combinação. Usa. Então, combinação são problemas na ordem que o quê? O quê? A ordem não importa, tá? Agora, Uhum. o total é 10, tá vendo? Show? Tudo bem? Foi como exemplo que eu dei ali acima, ó, um grupo de 5 pessoas. Tá vendo? Um grupo de 5 pessoas, aí eu tenho. Vou formar 3 nutricionistas e 2 matemáticos. Tem o Anderson, a Aline e Paulo. Aí tem uma. Eu tenho uma Maia, a filha. A Maia. E a Ana Clara. E a Ana aqui. Tá vendo? A Maia e a Ana. Ou seja, qualquer um que eu colocar como nutricionista depois de matemática, formando essa comissão de 5 pessoas, certo? Trocando as posições aqui, a ordem não vai importar. Entendeu? Uhum. Não vai importar a ordem não importa. Certo? A ordem não importa. Tudo bem? Tudo bonito até aí? Ok, Então vamos vamos lá. seguir então. Então vamos lá. O que vem a ser combinação? Combinação de N e AP. Tá? Na fórmula, dona Aline, olha só. Na fórmula é o quê? É N fatorial que divide por P fatorial, que é o que eu tomo, que é P, que multiplica por quem? Multiplica por N menos P fatorial. Tá legal? Essa aqui é a fórmula geral de combinação. Mas Então, o comigo, elemento vai ser o P. isso que eu estou tomando aqui, de quantas em quantas eu vou ter que formar. Tá, e o meu total vai ser, no caso, E o 10 aí. total é 10, porque o P é 3. Tá? Então aqui vai ser o quê? Combinação de 10 tomando-se de 3 em 3, tá? Então vai ser o quê? Olha só, dica do Anderson aqui, tá? Do senhor Anderson.
Em combinação, como é que ela vai fazer pela minha dica monstro? Olha só, minha dica monstro. É apenas isso aqui, dona Linê. Olha só. A senhora vai fazer o quê? Vai pegar o total. Vai pegar o total e vai abrir até quantas casas é o valor do P. Tá vendo aqui? E vai dividir por P fatorial só. Tá legal? Por P Tá, então fatorial. no caso, Então vamos lá. Vai ser o quê? Ó, vou abrir quanto? É 10 fatorial, abro quanto? Até? Abro 10 3. menos 9, 10 vezes 9, 18. Abro 3 casas. 18. E divido por 3 fatorial. É só isso. Rápido e prático. E no caso, 3 fatorial ali a gente já sabe que é É 6. 6. Tá vendo? Então aqui, ó, corto aqui, ó. Então vai Ah, ser... eu ia pedir, dá para cortar ali o 3 com 9? Oi? Não, porque aqui é 6, né? Então é Ah, 10 tá, beleza. Como é por vezes causa que tem 9 o vezes fatorial. 18. Se E tivesse aqui um vai dar 6 ali em 6. cima, eu podia cortar. Mas eu corto sim. Aqui. 9 é dividido por 3 dá o quê? Dá 3. E 3. 6 dividido por 3 dá 2. Simplifico. Tá vendo? E agora eu corto quem? Eu corto 8 com 2. 8 com 2 vai ser igual a 4. Simplificando. Tá vendo? Quanto que é esse aqui? 3 vezes 4, 12. Vezes 10 vai dar quanto? 120? 120. Isso. O resultado é igual a 120 comissões. Legal. 120 comissões. Tá bom. Já que a senhora falou, né? Viu? Minha dica aqui, sem aplicar na fórmula geral aqui, ó. Pela dica monster. Você abre até quantas casas tem aqui, ó. São 3 o P. E divide por P fatorial. Tá vendo? Dica monster. Então me diz uma coisa aqui. Posso ir para outro slide? Uhum. Pode? Então vamos lá. Mais página. Então me diz uma coisa aqui, Dani. Se eu pegar aqui, quanto que é a combinação de 6, 3 a 3? Vai ser igual a quanto? Fala para mim. Vamos lá. Combinação de 6, 3 a 3. Vou fazer combinação de 5, 2 a 2. Tá vendo? E Tá, deixa eu combinação copiar isso aí que eu de quero 4, 2 a 2. para fixar. Para fixar esse G. Então, o C6,3, embaixo eu vou ter fatorial de 3, Perfeito. em cima eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4. Perfeito. Parabéns. Isso aí mesmo. Show. Daí aqui 30 vezes 4, Vamos lá. Bizu. 3 3 vezes fatorial 4, é igual a 6. 28, dá 280 por 6. Isso. Mas por que fazer tanta conta assim se você pode simplificar aqui antes? Hã? Ah, que daí aqui, Olha como aqui. tem 6, eu posso É. só simplificar o 3 fatorial pelo 6, né? Isso. 6 vezes 5 vezes 4. E 3 fatorial é igual a 6. Lembra? Aqui já Sim, podia cortar direto, mas corta aqui, não tem problema. Aqui 3 fatorial é igual a 6. daí dá 20. 5 vezes 4 é igual a 20. É só isso. É só isso. Viu? Faz para mim agora aqui. Vamos lá. Quanto que eu vou abrir aqui? Embaixo. Só deixa eu copiar. Então, embaixo é 2 fatorial, 5 menos 4. 5 vezes 4. 5 vezes 4, isso. Meu Deus, por que que eu tô com esse negócio A do senhora meio? está com menos na cabeça. É produto. Análise É combinação de produto. produto. Vamos lá. Vamos lá aqui. 5 vezes 4. Abro 2 casas. Abro 2. Não é mais simples do que aplicar aquela fórmula toda? É E disso. dá ali, dá 10. Perfeito. 10 dividido por 2, né? Aqui é simples, não tem problema. Então aqui vai ser 10 dividido por 2. Vai ser igual a 5. Certo? Tudo Sim, bem. porque você já. Ah, não. 5 vezes 4 é 20, perdão. É, eu ia É ao dizer, eu botei vivo. 20 dividido É. por 2 para dar os 10. Vamos lá. Simplificando aqui, ó, 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10 o resultado. Perfeito. O resultado é igual a 10. Mas também eu posso fazer 20 dividido por 2, se eu Pode. quiser. 20 dividido por 2. Pode. Tá. Deixa eu já copiar esse teu modelo ali, Uhum. de simplificar para eu não. Sim, senhora. Deu. Deu? Beleza. Aqui já copiou? Ali? Sim, fazendo. Perfeito. Aí dá 2 o resultado. Dá. Aqui, né? Porque eu vou fazer fatorial de 2, vamos dizer assim, como denominador, né? 2. E na parte de cima, 4 vezes 2. 4 vezes 3. 4 vezes 3. Isso. Putz, Eu abro 2 casas só.
Certo? A Isso. partir dele eu abro 2. A partir do Tá, total, mas daí ali eu posso 4 e o fatorial de 2 cancelar. é porque 2 fatorial é E igual a 2. isso. E daí aí fica 6. Fica 2 vezes 3, 6. Perfeito. Parabéns. Quer ver outra coisa que é bem interessante? 5, olha só, combinação de 5, 2 a 2 é igual a combinação de 5, 3 a 3. Ou seja, elas são complementares, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, 5 menos 2 dá 3. Porque o que falta para dar 5 aqui é o P, tá vendo? Elas são iguais, tá vendo? Então, uma combinação é igual à sua complementar, combinação complementar. Que é só pegar aqui, ó, 5 menos 3 forma um novo P. 5 menos 2 dá 3, tá vendo? Então, aqui, ó, quanto que é 5? Combinação de 5, 3 a 3. Como é que eu faço aqui? Vamos lá, fala comigo. Vou fazer pela complementar de 5, 2 a 2. Vai ser igual a 10. Mas como é que eu faria aqui? Vamos lá. O fatorial de 3 embaixo, né? Aham. E em cima 5 vezes 4 vezes 3. Perfeito. Então vamos lá. Então aqui vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3. E aqui vai ser igual a 6, não é? Isso vai ser Isso, igual a daí 6. dá 60 Ó, dividido por 6. pou. Isso, também. Isso. Isso mesmo, tá certinho. Eu simplifico aqui por 2 dá 2 e aqui dá 3. Tá, deixa eu só te pedir voltar aqui no Posso. C4,2 ali. Eu não sei se meu raciocínio está errado, mas se eu não simplificar, então eu vou botar 4 vezes 3, Aqui? isso, Aham. sem simplificar, dividido por 2 fatorial. Isso. Então em cima eu vou ter 12, 12 dividido por 2. 12 dividido tá certo, porque 2 fatorial é 2, não é 4. Desculpe, é que ali em cima você simplificou, embaixo ficou 0, tá. Não, Já simplifica não entendi o fica 0 não. Fica raciocínio. 0 dá 0. Isso, daí fica Dá 6 1, também. fica 1. Quando eu simplifico, fica 1. Aqui fica 1, tá? É Sim, porque eu sim, não embaixo coloco do 1. nada. Porque colocando 1 é a mesma coisa que é ele mesmo. Né? Sim. Uhum. Tá tudo dominado aí? Tá tudo tranquilo? Ai, vamos ver quando eu botar na prática depois, né, porque é o Vamos que eu lá. te falei, aqui parece que vai fluindo, depois Uhum. Aqui dá 10, tá? Dá 10 também, ó. 5 vezes 2 dá 10, que eu simplifiquei aqui. Ou, se quiser, pode buscar tudo e dividir por 6. Dá 60 dividido por 6, vai dar 10 do mesmo jeito. Tá vendo? Então, qualquer combinação é igual à sua complementar. Por isso que combinação de 5, 2 a 2 é igual a combinação de 5, 3 a 3. Tá vendo? Show. onde que a gente pode usar? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso problema. Por exemplo, tem uma questão da URGS aqui, Deixa eu ver aqui. a número 9. Um professor organizou uma lista com 4 questões de geometria e 6 de álgebra, Isso. a qual indicou um conjunto diferente de 7 questões para cada um dos seus alunos resolver. O número de alunos que recebeu todas as questões de geometria para resolver é no máximo. Ai, meu Deus. É essa aqui? É isso que daí eu Ah, não perco, é eu essa já não aqui sei não. nem É a o que 9? usar. Isso, não, esse é da PUC, o de baixo, Ah, de o baixo. 9. Show. Vamos lá. É fácil, só vai ver que é fácil. O método monstro aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a 9. Então, ele diz assim. Um professor organizou uma lista com 4 questões. Tá vendo? É por isso que eu digo, ó, sublinhando ali. Que é Sim, sublinhar para para entender. destacar o que ele está pedindo, né. É, sublinha o que ele está dando e o que ele vai pedir, tá vendo? O que ele te dá de elementos para fazer a questão. Ó. Então ele organizou uma lista com 4 questões de geometria, com 6 de álgebra, da qual indicou um conjunto diferente, de
7 questões para cada um dos seus alunos resolver. Ou seja, ele pegou essa quantidade de questões aí, que é 4 questões de geometria e 6 de álgebra, e foi montando o quê? Selecionando, montando 7 questões para cada aluno, mas de forma o quê? Diferente, por grupo diferente, não é isso que ele falou? Uhum. Aí ele quer o quê? O que ele quer? O número de alunos que recebeu todas essas questões de geometria ou seja, o número de alunos, no máximo quantos alunos? Ele está falando no máximo o número de alunos máximo, Que né? A quantidade recebeu. máxima, certo? Que recebeu só Que geografia. recebeu Só somente, geometria, desculpe. somente geometria. Tá vendo? Somente geometria. Então ele quer saber o número de alunos que recebeu o quê? No máximo, o quê? No máximo de questões de geometria, não foi? Certo? No máximo de Uhum. questões de geometria, ó, no máximo. Questão de geometria. Então vamos lá. Quando ele fala no máximo a quantidade de questões de geometria, no total eu tenho quantas? Vamos lá. Eu tenho quantas questões no total para poder colocar aqui? 4. 7. 7. Ó, Ah, um soma tudo. É que eu conjunto achei de que tá quantas falando só questões? de geometria. Cada Desculpe, é que aluno, você falou geometria e daí eu fiquei. porque o aluno Sim, não vai sim, receber somente geometria, mas ele vai receber uma quantidade máxima de questões de sim, geometria. Mas o que ele vai receber na prova, o total é quanto? O total são 7. Um conjunto diferente sim. de 7 questões para cada aluno. São 7. Mas só que vai ter alunos, só que tem alunos que vão receber o quê? No máximo, Só o máximo de geometria. geometria. Certo? Então vão ter alunos que vão receber quantas questões de geometria? O máximo é quanto? O total? 7. 4. Das Ah, 7, daí eu pego lá em isso. cima. Ai, meu Deus, eu tô me Ó, embananando aqui, ó. toda. Tá, Ele falou lá em cima, 4 de geometria. Então, ó, tá. o máximo né, que os alunos vão receber aí, o máximo são 4. O máximo. 4 de geometria. Então vai ter prova que vai ter o quê? 4 questões de geometria. 4 de geometria. É ou não é? Ele falou aqui, ó, ele quer saber a quantidade de Uhum. alunos que receberam o máximo de questões de geometria. De 3, certo? Que não são o quê? Ah, desculpa, que são um total de 3 que não são o quê? Que não são somente 4 de geometria. Aí vai misturar, certo? Tudo bem? E vão misturar. Aí aqui são as misturadas. Certo? São as misturadas, entendeu? Tá tudo bonito até aí, por enquanto? Tá. Tá tranquilo? Vamos lá então? Vamos. Fechou? Então vamos lá. Então olha aqui, dona Aline. Então vai ser o quê? Vai ser combinação de quê? Então, ó, 4 vão ser fixos. A senhora já sabe. Então 4 vão ser Uhum. fixos. 4 questões, né? De geometria. De geometria são 4 questões. Depois ele vai ter que fazer o quê? Para cada prova aí desses alunos que vão receber no 4 máximo de geometria. Vai fazer o quê? 4 de geometria. Aí vamos sobrar quantas casas depois desse mais aí que nós já fizemos a conta? 1, 3 2, 3, misturadas. 3. Isso. Aí vai ser combinação, certo? Combinação o quê? As outras vão ser o quê? De álgebra. Se 4 são de geometria, as outras vão ser de álgebra. Combinação de 6. Porque ele falou, ó, são 4 de geometria, o restante vai ser só de quê? Desculpa, o restante vai ser só de álgebra. Uhum. Não ficou compreensível? Desculpa, misturadas, mas é de álgebra, tá? São as de álgebras. São de álgebras. Tudo bem? Misturar de álgebras. Então ele vai o quê? Vai ser combinação o quê? De 6, 3 a 3. Tudo bem? Porque 4 vão ser o quê? De geometria, 4 questões. Tudo bem? Eu vou até apagar aqui o 4 ali, para não confundir, eu fazer assim, ó. Tá. Eu não sei de onde é que você tirou esses 6. Me desculpe que agora eu me perdi. Ah, Ah, tá. do 1, total lá, 2, de 7. 3, 4. Como uma é geometria, fica 6. O fixo é geometria, vamos dizer assim. O fixo é geometria, porque a primeira Então, do questão, vamos 7 supor, do total, a gente tira 1, fica 6. isso, ó, geometria, geometria, geometria. Tá vendo? Tá. Geometria, geometria, geometria. Essas são fixas aqui, que são 4 no máximo. E depois eu vou fazer o quê? Vou combinar. Tenho 6 de álgebra para combinar.
Aqui, ó, Uhum. 6 de álgebra para combinar com 3 posições que sobraram. Tá vendo? 3 delas vão ser Uhum. álgebra. Eu vou até apagar aqui, porque é misturado, ó. Vou botar até melhor assim, ó, para ficar melhor ainda. 3 de álgebra. Fica melhor, não fica? Ó, 3 de álgebra. Certo? Então são 3 de álgebras. Uhum. Tudo bem? A álgebra é uma só, né? Que são questões, né? Questões de álgebra. Melhor assim. Então são 3 questões de álgebra. Só que de álgebra eu tenho quanto? Eu tenho geometria. Geometria eu tenho 6. Opa, geometria eu tenho 4. Perdão, 4, que ele me deu lá. Geometria 4. E álgebra 3. eu tenho 3. Não, tenho 6. 6, isso. Total. Lá. Certo? Então, para formar as 7 questões, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer combinação. Aqui são fixos. Geometria, 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 geometria. E o que vai me dar as quantidades totais, né? E quantos alunos receberam fixo 4 questões de geometria, vai ser combinação de 6, 3 a 3. Certo? 3 a 3. Entendeu? Tudo bem? E quanto que é a combinação de 6, 3 a 3? Vai ser o quê? Desculpe, eu não consegui entender de onde é que saiu esses 6. O 6 é o total de álgebra. De álgebra. Ah, ok. Porque aqui são você E álgebra. sim, Quantos que e eu o tenho no 6, total de álgebra? o 3 a 3 são as combinações que a gente não sabe como é que vão ficar. Isso, que eu não sei como vai ficar aqui. A ordem não vai importar. Ele não falou que tem ordem as questões. A ordem não importa. Entendeu? A ordem não importa. Tá, eu montei da seguinte forma: Uhum. 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatoração. O fatorado, o fator, Fatorial. enfim. Isso aí, fatorial. Daí eu já posso, esse 3 fator, eliminar com 6, Pode. porque é 6, 3 fator é 6. E daí eu só multiplico 5 pelo 4. Uhum. Perfeito. E são 20 questões. É Perfeito. isso? Parabéns. 20 questões. Abro 3. Perfeito. Sobre 6, né? Ou 3 fatorial. Bem, Isso, corto 6. daí eu tiro com esses 6 ali, beleza. Corto 6 com 3 fatorial. 20. Resultado. E segue pro abraço V. Marca o V da vitória. 20. V da vitória. Tudo bonito até aí? Ok. Tá tranquilo até aí? Não, resolvendo agora isso aí que a gente explicou e já começou a resolver, Uhum. eu acho que vai seguir. Eu quero ver se hoje, depois que eu voltar, eu sento e finalizo essa lista de exercícios. E eu ia pedir para você o seguinte: Deixa eu só se parar dia. aqui. Aqui, o número 8, né? Numa reunião de jovens, há 10 rapazes e 5 garotas, meninos e meninas. O número de grupos, falou em grupo é o quê? É combinação. Lembra? Uhum, Falou em grupos é combinação. Diz o professor Anderson. Então, ó, o número de grupo de 5 jovens que poderiam ser formados, tendo cada grupo, isso aqui é importantíssimo, ó, a restrição, tendo cada grupo, no máximo, um rapaz. Então, quer formar um número de grupo de 5 jovens, mas tendo em cada grupo, no máximo, um rapaz. Tá legal? No máximo, um rapaz. Então, vamos lá. Então, ó, quando você vai fazer um problema de análise combinatória, é bom você colocar a situação. Você desenha. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 posições, 5 jovens que são grupos. Tá? E ele disse que no máximo de um rapaz. Então, vai ter uma situação em grupos que eu vou ter somente o quê? Rapaz, um rapaz só. Certo? uhum, E o restante aqui é tudo o quê? Moças, garotas. Né? São rapazes e o restante são garotas. Então aqui é garotas, 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 garotas. Ok? uhum. Então vamos lá. Então veja, aqui, ou também, olha só, ou também, como ele falou, a quantidade de grupo de 5 jovens que pode ter no máximo um rapaz, ou seja, eu vou ter um rapaz no máximo, ou vou ter tudo o quê? Garota.
Tudo garotas. Tudo garotas. Isso, tudo garotas. Certo? Vai entrar no cômputo dos grupos aí onde eu tenho o quê? No máximo um rapaz. Só entendeu? Ou seja, vai ter a quantidade de um rapaz no máximo e também tudo garota. Entendeu? Tudo garota. Tá legal? Então eu vou ter que somar os dois. Ou, tudo bem? Então vamos lá. Então veja aqui. Para cá vai ser o que relativo aqui? Aqui vai ser combinação de 10 1 a 1. Por quê? Porque eu tenho 10 rapazes. Então esses 10 vão disputar uma posição aqui, onde tem no máximo um rapaz. E aqui vai ser o quê? Vai ser combinação. Combinação o quê? De 5, são 5 garotas no total. De 5 o quê? 4 a 4. Elas vão concorrer aqui. 4 a 4. Tá vendo? Então vai ser o quê? Vão ser comissão de 10 1 a 1. E aqui é tudo o quê? É princípio multiplicativo, tá vendo? É princípio multiplicativo. São eventos sucessivos. E todo o quê? Todo evento sucessivo, são várias etapas, eu faço o produto, não é isso? Lembra disso? Princípio multiplicativo? Então eu faço o Uhum. produto das etapas. Então aqui, primeiramente, vai ser o quê? Combinação de 10 1 a 1, vezes o quê? Combinação de 5 4 a 4. Tudo bem? Ou, aqui vai ser o quê? Aqui é simples demais. Aqui é combinação de quanto? Combinação de 5 5 a 5. Porque eu tenho um total de 5, combinação de 5 5 a 5. Entendeu? Aí eu nem multiplico por nada, né, só fico ali na combinação. Isso. Aqui é só combinação. Porque aqui é só garota. Não tem rapazes. Aqui vai ser as combinação de 5 garotas 5 a 5. Entendeu? Tá entendendo? Porque são 5 garotas, não Uhum. são? E não são 5 jovens. Então eu vou ter o total de garotas também, que é a combinação do total de 5 garotas. Só garota no grupo, entendeu? Então vai ser combinação de 5 a 5 aqui embaixo. Tá entendendo? Então vamos lá. Quanto que é a combinação de 10 1 a 1? Vai ser igual a quanto? Ó? Quando eu tenho combinação de 10 1 a 1 ou 5 4 a 4, quando aqui sempre o P vale 1, o valor da combinação, tá? Vai ser igual ao próprio N. Tudo bem? Sim. Quando eu tenho assim, ó, combinação de 10 1 a 1. Quando aqui é 1, o valor da combinação vai ser o próprio N. Vai ser igual a 10. Tudo bem? Tudo bonito? E outra coisa, combinação de 5 4 a 4. Quando eu tenho aqui que são consecutivos também, ó, quando são consecutivos, tá? O valor da combinação também vai ser igual a N. Até porque, olha só, lembra que eu falei para a senhora, o que, que acontece? Qualquer combinação é igual a quê? A sua complementar. A complementar de 5 4 a 4 é igual a quanto? 5 1 a 1. Tá vendo? Ó? 5 1 a 1. Porque 5 menos 4 é 1. Lembra? Complementar? Uhum. Tá vendo? Então, quando Sim, são, daí eu quando vou são fazer. seguidos, é igual a N. Olha que legal, bonito. Então, aqui vai ser quanto? Aqui vai dar 10. E aqui vai dar 5. Tá vendo? E aqui, quando elas são iguais, é igual a quanto? Quando são iguais, é igual a 1. Quando elas são iguais, é igual a 1, tá? Então, quando eu tenho combinação 5 a 5, isso aqui vai ser igual a 1. Por quê? Porque, como é que eu faço aqui? Ó? Eu abro 5, né? Ó, Sim. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. E aqui também é 5 Aí eu fatorial. dividir pela É a mesma mesma coisa coisa. embaixo. Entendeu? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Ó, são iguais, dá 1. Então, quando elas são iguais, direto, já põe 1. Então, ó, coisa nova que você vai aprender hoje comigo, dica boa. Quando aqui é 1, o P é igual a N. Quando são consecutivos também é igual a N. Quando são iguais é igual a 1. Legal, né? Show de bola. E Uhum. aqui eu somo, porque o ou é soma. Então, 10 vezes 5 dá 50. Aqui dá 50. E aqui dá 1, né? Como o ou é mais, é soma. Resultado vai ser 51 grupos. O resultado vai ser igual a 51 grupos. Tudo bonito até aí?